Olá pessoal, bem-vindos às aulas de aramaico bíblico do issahebraico.com. Na última aula eu notei que o aramaico e o hebraico bíblico são línguas bem semelhantes, né? Na verdade elas são como se fossem primas de segundo grau, alguma coisa assim, né? Bom, hoje nós começaremos nosso estudo propriamente dito do aramaico bíblico e eu quero notar certas diferenças e semelhanças entre tanto os alfabetos quanto as vogais do aramaico bíblico e do hebraico bíblico. Assim, nosso estudo será comparativo. Ele será comparativo não somente nessa aula, mas em todo o nosso estudo do aramaico bíblico. Então, se você realmente não estudou hebraico bíblico, eu recomendo que você aprenda do site issahebraico.com. Se você precisa dar uma revisada, vá lá, veja os vídeos que eu tenho, veja os recursos que eu tenho lá para o aprendizado do hebraico bíblico, tá bom? Se você realmente precisar de uma aula, um curso completo para aprender, eu recomendo que você até visite o site do Andrew Jumper, o Centro de Pós-Graduação Andrew Jumper, faz parte do Instituto Mackenzie. Eu sou professor do CLAJ, isto é, o Centro de Línguas do Andrew Jumper, e sou professor de hebraico deles. Lá você encontrará todos os vídeos e todos os recursos que eu tenho no issahebraico.com, mas além disso também você verá testes e exercícios que eu não incluí no issahebraico.com, estão lá no site do CLAJ, Centro de Línguas do Andrew Jumper. Bom, chega de propaganda, né? Vamos começar então com o nosso estudo do aramaico bíblico. Como eu disse, existem várias semelhanças e várias diferenças. A primeira semelhança que nós vemos é realmente o alfabeto. O alfabeto é exatamente o mesmo do hebraico bíblico. Não existe nenhuma consoante a mais ou a menos. São todas as mesmas consoantes. Por quê? Porque os judeus adotaram o alfabeto aramaico. Desculpa. Os judeus adotaram o alfabeto aramaico, mais ou menos no século 3 a.C., e adotaram todo o alfabeto por extenso, né? Então, aqui nós temos o mesmo alfabeto que nós já aprendemos no hebraico bíblico. As pronúncias em certas letras vão ser um pouco diferentes, mas o nome das letras é o mesmo. Então, Aleph, Bet, Gimel, Dalet, He, Vav, Zayin, Het, Tet, Yod, Kaf, Lamed, Mem, Nun, Samek, Ayin, Pe, Tzadi, Kof, Resh, Sin, Shin, Tav. Tá bom? Agora, quando nós estudamos então o alfabeto, lembre-se de certas coisas acerca do alfabeto. Existem 5 formas finais, em outras palavras, 5 formas sofit, não é? O kaf, o mem, o nun, o p e o tzadi terão essas formas aqui. Quando a letra está no final da palavra, ela terá essa forma aqui, a forma final, ou a forma sofit, tá bom? Existem também 5 letras guturais, na verdade são 4 letras guturais: o Aleph, o He, o Het, o Ayin, e o Resh. Ele não é gutural, mas ele funciona como se fosse gutural. Vocês notarão, na verdade, que eu estou utilizando a pronúncia sefárdica, não a pronúncia do hebraico moderno. Por quê? Porque, como eu disse, eu quero diferenciar certas letras, então o resh, no aramaico, eu vou pronunciar como resh e não resh. No hebraico moderno, o resh é pronunciado resh. Tá bom? É um som mais gutural, mas pensamos que realmente no aramaico antigo, o resh era pronunciado como o nosso R, por exemplo, em periquito. Bom, então, realmente existirão certas diferenças nas pronúncias das letras. Vimos já aqui que o resh será pronunciado de uma forma diferente, pelo menos nas minhas aulas aqui eu vou pronunciar de uma forma diferente. Outra coisa, existem 6 letras Begad Kefat. Agora, as letras Begad Kefat você já conhece, só que eu vou pronunciar de uma forma diferente no aramaico bíblico. Tá bom? O Bet, quando ele tem o dagesh, eu vou pronunciar realmente como o B, bet. Quando ele não tem o dagesh, eu vou pronunciar como
um som de um V, mas é um som bilabial, não é um som lábio-dental. Em português nós fazemos aquele som de V lábio-dental, vaca, né? Em espanhol eles têm já o V bilabial, vaca, vaca. É um Vzinho um pouco mais fraco assim, né? Por quê? Porque você usa os dois lábios em vez de utilizar o, os dentes de cima e o lábio de baixo, tá bom? Então, vet e bet. O gimel eu vou pronunciar g quando tiver o dagesh e vou pronunciar r, r. Isto é uma fricativa velar sonora. O que é uma fricativa velar sonora? Bom, dê uma olhada mais tarde no Alfabeto Fonético Internacional. Você pode até fazer uma busca na Wikipédia ou no Google mesmo e escrever fricativa velar sonora, Alfabeto Fonético Internacional, e você verá ali o que é uma fricativa velar sonora e como que esse som é pronunciado, tá bom? Então é vet, bet, rimel, gimel, dalet e dalet. Note aqui que quando eu pronunciei o dalet sem o dagesh, eu não pronunciei com o som de D, como no hebraico moderno, mas o som de the. Tá bom? Outra coisa, Raf e Kaf. Raf e Kaf. Tá bom? Fe e P. Thav e Tav. Notem aqui, então, que a diferença entre todas essas consoantes aqui é uma diferença de o que nós chamamos de aspiração. O que é aspiração? Aspiração é quando você respira, ou expira, na verdade, né? Quando você solta ar na pronúncia da consoante. Então, nessa libertação do ar da sua boca, você vai mudar então também a pronúncia de certas letras. Vamos voltar aqui, eu vou pronunciar essas letras, cada uma sem o dagesh e depois com o dagesh, tá bom? Vet, bet. Rimel, gimel. Dalet, dalet. Chaf, kaf. Fe, pe. Thav, tav. Bom, essas são algumas pequenas diferenças, mas são apenas diferenças na pronúncia. Se você realmente não quiser pronunciar, tudo bem. Nós queremos aprender realmente para ler o texto bíblico e não para falar com uma pessoa que fala aramaico bíblico. Não? Existem poucas dessas pessoas hoje em dia. Bom, outra semelhança é o que nós temos aqui no quadro de vogais. As vogais são as mesmas. Existem vogais de duração longa, curta e reduzida. A vogal zero, que nós chamamos a vogal zero, é a vogal sheva, tá bom? A vogal kametz é a vogal longa de classe A. A vogal curta de classe A será patach, depois o hatef patach. E assim por adiante, você já deve se lembrar disso. Se não, volte ao site ishebraico.com e dê uma olhada ali na minha explicação das vogais hebraicas, tá bom? Outra coisa, você notará aqui que nós temos o re, não é? O re também pode ser utilizado com o tsere ou com o segol. Ele não será uma consoante, mas será apenas um marcador da vogal longa, ou até mesmo com o segol da vogal curta, tá bom? Então o re pode ser utilizado com o kametz, com o tsere e com o segol, assim como o yod é utilizado com vogais de classe I e o vav é utilizado com vogais de classe U. Pelo menos as vogais de classe I longas e as vogais de classe U longas também. Já o re será utilizado com o kametz, com o tsere e com o segol. Apenas essas letras e será parte da vogal, tá bom? Isso acontece no aramaico. E também um pouco no hebraico bíblico. Bom,
O aramaico, nós acabamos de ver as semelhanças são fáceis, né? Você apenas precisa revisar um pouco do seu conhecimento do hebraico bíblico e pronto. Agora, existem algumas preferências que são diferentes no aramaico, são preferências fonológicas, isto é, são diferentes letras e vogais que receberão uma ênfase em aramaico diferente da ênfase que recebem em hebraico. Em primeiro lugar, eu quero estudar com vocês então as preferências consonantais. Existem certas variações do hebraico. Agora, quando eu digo variações do hebraico, não digo que são variações a partir do hebraico. Lembre-se que realmente o aramaico não deriva do hebraico, mas os dois derivam do que nós chamamos o semítico do noroeste, não é? Então, apenas quero dizer como que o aramaico difere do hebraico. Em primeiro lugar, nós veremos que o zayin em hebraico, com substantivos que são substantivos cognatos, pode corresponder ao dalet em aramaico. Note que, por exemplo, então, nós temos a palavra em hebraico zaroa, em aramaico nós temos a palavra dra, tá bom? Note aqui então que realmente existem algumas diferenças nas vogais, mas o que importa aqui para nós, para o nosso estudo aqui das variações consonantais, é que o que nós temos em hebraico como um zayin, em aramaico é um dalet, certas vezes. Então, zoroa significa braço, né, ou poder ou força, e dra, em aramaico, significa a mesma coisa, braço, ou força ou poder. Zavar, em hebraico, isto é, ele sacrifica, em aramaico será devar. Ele sacrifica. Significa a mesma coisa, são palavras cognatas, apenas temos uma variação consonantal. Outros tipos de variações consonantais incluem o tzadi, correspondente ao tet, em aramaico. Em vez de ter a palavra tsur, como nós temos em hebraico, teremos a palavra tuor, como nós temos em aramaico. Em vez de ter a palavra natsal, ou pelo menos a raiz nun tzadi resh em hebraico, que significa guardar, nós teremos a palavra nun tet resh em aramaico, que também significa ele guarda. Então, mais uma vez, nós vemos aqui palavras cognatas apenas com uma variação consonantal. O tzadi também, o tzadi em hebraico também pode corresponder ao ayin em aramaico. Então, a palavra eretz em hebraico é pronunciado a. A palavra eretz em hebraico é pronunciada ar-a em aramaico, tá bom? Ar-a. A palavra etz em hebraico é pronunciada a em aramaico. E, finalmente, a última variação consonantal que veremos entre o hebraico e o aramaico é que, entre palavras cognatas, às vezes o shin em hebraico pode corresponder ao tav em aramaico. Então nós temos, por exemplo, a raiz shin bet resh em hebraico, que significa quebrar, não é? Em aramaico, essa raiz é a raiz tav bet resh, tá bom? Tav bet resh. Outro exemplo é a palavra 3, né? Que é shalosh em hebraico, mas em aramaico é telath. Então, telath significa 3. Bom, aí está então um resumo. Zayin para dalet, tzadi para tet ou ayin e shin para tav. Agora, existe também o que nós chamamos de permutabilidade em aramaico. Isto é, como o aramaico era uma língua mais internacional do que o hebraico, não era tão local, mas o império aramaico era bem maior, né, do que o império hebraico. E assim, o hebraico também será uma língua mais inconsistente, assim como o inglês, hoje em dia, ele pega várias palavras e vários maneirismos emprestados de outras línguas, e já faz isso há tempos. Bom, o aramaico também fez bastante disso, então existem várias, até mesmo na ortografia deles,
existem várias coisas que nós chamamos de coisas permutáveis, isto é, coisas que são intercambiáveis, por assim dizer, né? Então o Aleph e o He, na posição final, podem ser permutáveis. Por exemplo, nós temos a palavra lá e lá. Essas duas ortografias podem aparecer no seu texto e as duas significam não. Não é como no hebraico nós temos a palavra lo, que significa não, em aramaico nós temos a palavra lá. Agora, lá pode ser escrito com um He no final ou com um Aleph no final. Não importa. Então essas duas ortografias são ortografias que você encontrará no texto bíblico. O Sin e o Samek também podem ser permutáveis. Então, por exemplo, no nome de Artaxerxes, né? Nós temos aqui um exemplo disso. Olha só. Artaxast. Artaxast. Então você verá aqui que o nome de Artaxerxes pode ser escrito com o Samek ou com o Sin. Não é? Você encontrará essas duas ocorrências no texto do aramaico e como o som é o mesmo, realmente a ortografia nesses casos aqui, tanto no caso do Aleph e do He, tanto no caso do Sin e do Samek, realmente não importa. Mas apenas esteja ciente que isto acontecerá. Outra coisa é que às vezes, quando o Aleph é quiescente, é possível que ele não apareça. Então você encontrará duas formas do infinitivo de amar em aramaico. Você encontrará a forma lamemar, aqui escrito com o Aleph quiescente. Note que não existe nenhuma vogal aqui, ele simplesmente está aqui notando que a raiz é Aleph Mem Resh, né? E você encontrará também lamemar, dessa forma aqui. Nessa forma aqui, o Aleph simplesmente desapareceu. A palavra continua significando para falar, né? Assim como aqui a palavra significa para falar, mas o Aleph, sendo quiescente, simplesmente desapareceu. Essas discrepâncias ortográficas são bem comuns no aramaico bíblico, tá bom? Agora, existem também preferências vocálicas que são diferentes das preferências vocálicas do hebraico bíblico. E uma das primeiras coisas que eu quero mostrar a vocês das preferências vocálicas é que as vogais hatef, isto é, aquelas vogais reduzidas, poderão aparecer em certas consoantes além das consoantes guturais. Então, antes de ou juntamente com o kof e o gimel, você pode às vezes ver uma vogal hatef. Então note aqui a palavra sagar, note que o hatef patach não está debaixo de uma consoante gutural, mas precede, isto é, está antes de o gimel. Da mesma forma que nós temos keri, esse hatef segol aqui precede também o kof. Na palavra madaká, nós temos aqui o hatef patach, mais uma vez precedendo o kof. E existem outros exemplos também onde essas vogais hatef, essas vogais reduzidas, estarão debaixo do kof ou debaixo do gimel. Agora, o lamed, o nun e o resh, às vezes terão também vogais hatef que as precedem. Então nós temos, por exemplo, a palavra tziparei, e aqui o hatef patach precede o resh. A palavra mamalela, esse hatef segol aqui precede o lamed. A palavra benaithar, aqui também tem esse hatef segol que precede o nun. Então, o resh, o lamed e aqui o nun, resh, lamed e nun, são precedidos às vezes por vogais hatef. Não será sempre o caso que essas letras aqui serão precedidas ou serão utilizadas juntamente com vogais hatef ou vogais reduzidas,
mas é possível que você encontre isso já no hebraico bíblico. Não, no hebraico bíblico sempre será o caso que as vogais reduzidas aparecem apenas com as juntamente com as vogais, juntamente com as consoantes guturais. Existe também o que nós chamamos de uma deslocação cananeia. Como assim deslocação cananeia? Vogais que antes no semítico noroeste eram vogais de classe A, mudaram a classe O em hebraico, mas elas mantêm a sua classe A original em aramaico. Lembre-se aqui daquela árvore genealógica das línguas que nós vimos, né? Temos aqui o semítico no noroeste, e aqui então nós teríamos, por exemplo, a letra, algumas palavras com letras de classe A, vogais de classe A. Bom, nas línguas cananeias, essas vogais de classe A às vezes mudam. Em hebraico, principalmente, várias dessas letras mudaram para uma vogal classe O longa. Já em aramaico, essas vogais continuam sendo vogais classe A. Deixa eu mostrar um exemplo a vocês. A palavra tov em hebraico, em aramaico será a palavra tav. A palavra enosh em hebraico será pronunciada enash em aramaico. Então lembre-se que existe essa deslocação cananeia, essas palavras continuam sendo palavras cognatas, tov e tav significam bom, enosh e enash significam homem ou humanidade, mas é apenas uma diferença, uma preferência fonológica diferente em aramaico do que nós vemos em hebraico. Tá bom? Bom, pessoal, é isso aí. Espero que vocês gostaram. No próximo vídeo veremos algumas peculiaridades do aramaico concernentes à silabificação. Por enquanto é só isso. Até a próxima. Shalom.